Precisamos aprender a viver a vontade de Deus nos termos de Deus e não nos nossos. Olá, eu sou a Dani Cadouro, eu sou teóloga, escritora, design de moda, criadora do Ministério Online Vem e Vamos, e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus, a palavra, a teologia, e nesse momento em especial nós estamos estudando as mulheres da Bíblia. E hoje estudaremos sobre Rebeca. A história de Rebeca começa em Gênesis 24, onde nós vemos que Abraão já era velho e preocupa-se com quem seu filho Isaac iria casar. Então ele pede que um de seus servos vá até sua cidade de origem e encontre ali uma esposa para o seu filho. O servo então chega na cidade, para perto de um poço com seus 10 camelos, no horário em que as mulheres costumavam ir tirar água do poço e façam que seus camelos se ajoelhem ali perto. Ele então ora para que Deus o direcione, para que Deus o auxilie, e que a mulher que é para casar com Isaac seja uma mulher que também ofereça água para os seus camelos. É aí que surge Rebeca. Ela vai até o poço, enche seu cântaro, e o servo de Abraão, pede que ela lhe dê água. Ela dá água para o servo, mas também prontifica-se a dar água para os camelos. Nesse momento, o servo de Abraão começa a observar as atitudes de Rebeca e ali surge uma suspeita de que ela era a mulher preparada para Isaac. E essa parte da história nos mostra a provisão divina para que a esposa de Isaac fosse encontrada. A maneira em que Deus interferiu miraculosamente nessa história, guiou o servo e também atendeu o desejo de Abraão. O servo, ao ver que Rebeca era alguém que se enquadraria perfeitamente para ser esposa de Isaac, que a sua oração tinha sido respondida, ele então dá diversos presentes para Rebeca e pergunta se na casa da sua família existe um lugar para ele e seus companheiros ficarem. Ela responde que sim, então o servo ajoelha-se e começa a glorificar o Senhor. Rebeca então corre contar o que aconteceu para sua família e ela tinha um irmão, Labão, aquele de Raquel e Lia, que então, ao escutar tudo o que Rebeca contou, vai ao encontro do servo e o convida para sua casa. Na hora que ele está servindo a comida para o servo nega-se a comer antes de falar tudo o que havia acontecido. Então ele relata para Labão como tudo aconteceu, como o Senhor guiou ele até Rebeca, o caso dos camelos, da água, que Rebeca deveria então casar com Isaac. Nesse momento, Labão entrega Rebeca em casamento, ele promete a mão de Rebeca para Isaac. E Labão assume essa responsabilidade porque provavelmente o pai de Rebeca não estava em condições de fazer isso, então ele assume a autoridade do lar nesse momento. Na manhã seguinte, depois de mão de Rebeca ter sido então entregue e prometida a Isaac, o servo de Abraão pede para regressar até o seu senhor. E nesse momento, Labão e a família de Rebeca não têm tanta certeza e pede para que Rebeca continue entre eles por 10 dias, mas que a vontade seria a de Rebeca. Então eles perguntam a opinião de Rebeca, que prontifica-se de ir de imediato com o servo. E aqui é importante a gente observar que Rebeca não foi consultada se ela queria ou não casar com Isaac. Ela não teve essa opção. Essa decisão foi tomada pela sua família, pelo seu irmão. Mas ela poderia escolher se ela iria posteriormente ou se ela iria de imediato. Isso por quê? Porque o costume seria que ela não fosse só, que ela teria alguém da sua família nesse processo acompanhando ela, porque ir de maneira tão imediata colocaria sua vida em risco. Então, nesse momento em que sua vida poderia estar sendo colocada em risco, ela é então consultada. Antes, não. Então, é provável que essa opinião de Rebeca, se ela iria de imediato ou não, aconteceu por causa dos graves riscos que ela corria. Mas então, Rebeca concorda em ir de imediato com o servo. Então, ela e suas servas aprontam-se, sobem nos camelos e seguem viagem. O encontro de Rebeca com Isaac é um encontro que poderia estar em qualquer filme de romance. Ela avista ele de longe e pergunta para o servo quem era esse, que responde que era Isaac, que também avista a sua mulher chegando em sua direção. É uma cena muito bonita, um encontro muito bonito. E quando eles se encontram, Isaac leva Rebeca para a tenda de sua mãe, que já havia morrido, e faz dela sua esposa. E a palavra nos diz que ele a amou. Aqui existem alguns pontos muito interessantes para serem observados. Isaac levar Rebeca para a tenda da sua mãe significa que ele estava colocando ela numa posição como a mulher da casa, que ocuparia o lugar de Sara. E essa menção de que ele a amou mostra como Deus concedeu satisfação nesse matrimônio, mediante a obediência que eles tiveram. E isso também nos mostra que Deus se importa
com os casamentos e com o matrimônio, que ele se importa que exista satisfação, que seja algo a ser apreciado. Então Deus deseja que seus filhos e filhas tenham de fato matrimônios bem-sucedidos e não fracassados. E esse foi o caso de Isaac e Rebeca, quando a palavra nos diz que ele a amou. Se a vida de Rebeca e Isaac fosse um filme, agora estaria iniciando a parte 2. A primeira parte certamente do filme terminaria com o encontro de Isaac e Rebeca. E agora nós estaríamos vendo a continuação. Em Gênesis 25, a palavra nos diz que Rebeca era estéril, Isaac orou e ela acabou gerando filhos. Rebeca ficou grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. E ela sentia algo muito conflitante dentro do seu ventre. Ela sentia um conflito. Deus então revelou para ela que 2 nações estavam em seu ventre e que o mais novo dominaria sobre o mais velho. E então nasce Esaú e Jacó. A história se desenrola em um determinado momento. Esaú vende para Jacó sua primogenitura por um prato de lentilhas. A história continua em um determinado dia. Rebeca escuta Isaac falando para Esaú ir caçar, fazer uma comida saborosa para ele, que ele lhe abençoaria. Isaac já tinha uma certa idade, já era um homem mais velho, estava perdendo suas funções, ele já não conseguia enxergar tão bem. E ele então deseja dar a sua bênção da primogenitura para Esaú. Ao escutar isso, Rebeca traça um plano. Fala para Isaac ir atrás de um novilho, que ela faria uma comida, e Isaac se passaria por Esaú e receberia a bênção no lugar dele. Isaac fica um pouco temeroso com esse plano, afinal Esaú era um homem muito peludo e ele não. Então Rebeca pega pedaços de pele dos animais e faz para que Jacó coloque em seu corpo para se passar por Esaú. E o plano deles é bem sucedido, de maneira que Isaac, de fato, dá a bênção da primogenitura para Jacó e não Esaú. É importante nós recordarmos que Rebeca havia escutado uma revelação do Senhor quando ela estava grávida, que quem deveria ser o primogênito, no caso, dominar sobre o outro, era Jacó. Então, o objetivo de Rebeca aqui, ele não era de todo errado, porque, de certa forma, ela queria que o plano de Deus, aquilo que Deus revelou para ela, se cumprisse. Mas os métodos que Rebeca usou foram completamente errados. Então, a gente sabe que a preocupação de Rebeca ela era sim correta, mas a maneira que ela lidou com essa preocupação e com o seu desejo de ver o plano de Deus sendo concretizado não foi a melhor forma. E o plano de Rebeca não aconteceu sem consequências, porque Esaú planejou matar Jacó. E Rebeca, sabendo disso, fala para Jacó ir até a sua terra e lá ficar. Então Jacó tem que sair do lugar que está como uma consequência da artimanha que aconteceu para que ele recebesse a bênção. Aquilo que Deus já falou que seria dele, dominar sobre o mais velho. E o texto também nos diz que Rebeca estava amargurada, descontente com as esposas de Esaú. E então ela vai até Isaac e fala para ele dizer para Jacó ir até a sua terra e encontrar lá na sua família uma mulher para ele casar. E é isso que acontece. Jacó sai da sua terra e vai até a terra onde Rebeca, no início da história, foi encontrada. Essa história nos mostra diversos pontos e nos revela uma mulher extremamente real. Rebeca certamente é uma mulher a ser admirada, a sua disposição, a maneira que ela serve, mas que também tem erros. A primeira coisa que a história de Rebeca nos ensina é como nós vivemos. A maneira que Rebeca viveu no início da história, quando ela não somente serve água para o servo, mas também para os camelos, mostra que ela tinha um coração extremamente disposto. Que ela era uma pessoa que servia, ela era uma pessoa que se movia nessa terra adequadamente. E por se mover assim adequadamente, ela casou com Isaac. Algo insignificante e até rotineiro da época, ir até o poço, claro que era algo que mantinha uma necessidade básica, mas é algo rotineiro e ordinário. Foi um lugar onde Rebeca viveu a bênção de encontrar o seu marido. Então, muitas vezes nós vivemos olhando só para os momentos extraordinários, olhando somente para algumas ações que nós devemos ter, quando a história de Rebeca nos chama a viver com diligência, constantemente, todos os momentos, e não somente em momentos isolados. Então Rebeca nos ensina que a maneira que nós vivemos cada instante do nosso dia importa e pode nos conduzir tanto para a bênção como para a maldição.
Ir pegar água no poço, no caso de Rebeca, não foi só pegar água no poço, foi uma bênção. E as nossas atividades diárias e cotidianas devem ser olhadas e observadas dessa ótica. Que elas nem sempre são só uma responsabilidade, só uma ação, só um fazer. Elas também podem ser uma fonte de bênção na nossa vida. Quando nós fizemos ela para a glória de Deus, servindo, amando, com zelo. O segundo ponto que a história de Rebeca nos revela é a importância de nós não esquecermos da soberania divina. Quando o servo relata para Rebeca o que aconteceu para ele encontrar até ela, como a soberania de Deus esteve conduzindo toda a história, fica claro que Deus agiu. Posteriormente, quando Isaac ora para que ela tenha filhos, fica novamente claro que Deus agiu, que Deus era soberano. E fica claro que Rebeca confiava na soberania de Deus, a tal ponto que ela não esperou 10 dias para ir conhecer Isaac. Ela rapidamente foi. Ela teve fé e ela teve confiança. Então ela nos mostra que confiar na soberania divina é algo muito importante, mas isso aconteceu na primeira parte da história. No momento que ela começa a tramar para que Isaac abençoe Jacó ao invés de Esaú, Rebeca mostra que ela não estava mais confiando tanto assim na soberania divina. Porque se Deus já havia lhe falado o que aconteceria, se Deus já havia falado que Jacó seria maior que Esaú, ela deveria ter descansado e confiado na soberania divina e não ter agido pelas suas próprias mãos, através dos seus próprios métodos. E isso é um risco que nós corremos muitas vezes na nossa vida. Nós provamos da soberania de Deus, nós provamos da mão bondosa de Deus, nos milagres de Deus. E muitas vezes, no momento de desespero e aflição, porque Rebeca estava aflita, ela queria ver a promessa de Deus acontecer, nós esquecemos daquilo que nós já vivemos. E daí nós corremos o risco de nos mover igual Rebeca, que enganou Isaac por motivos corretos, mas por meios errados. Então, nas situações da vida, que nós queremos que as coisas corretas aconteçam, nós queremos que as bênçãos se cumpram, nós desejamos ou precisamos de uma saída, nós precisamos lembrar da soberania de Deus, muito mais do que nós podemos fazer, porque grande parte da vida nós passamos pensando o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para resolver essa situação? E é importante, de fato, nós nos responsabilizarmos. Mas nós também temos que pensar que existe um limite até onde nós podemos ir e depois faz parte do agir de Deus. Então Rebeca nos ensina a não nos esquecer daquilo que nós vimos Deus fazer e nem da soberania do Senhor. Nós precisamos aprender a viver a vontade de Deus nos termos de Deus. E os termos de Deus nunca vão envolver o pecado, o engano, mentira, dissimulação, porque Deus é santo e justo, e seus planos acontecem por meios santos e justos. Então, que possamos descansar de fato na mão bondosa do nosso Senhor, que se você está vendo esse vídeo, eu creio que você experimentou diversas vezes na mão bondosa do Senhor. E se lembre de tudo que o Senhor já fez, a começar pela cruz, nos momentos em que você começa a cogitar, usar meios errados para conseguir bons fins. E o terceiro ponto que Rebeca nos ensina é o poder da influência. Quando nós lemos a história de Rebeca, fica claro que ela era uma mulher virtuosa, mas que usou a influência do seu lar de maneira errada. Ela influenciou o seu filho Jacó ao mal. A angústia que estava sobre ela, o desejo de ver os planos de Deus acontecendo, fez com que ela usasse a influência que ela tinha no seu lar, não da maneira correta, mas de uma maneira que, por mais que aconteceu aquilo que ela desejava, aquilo que Deus havia revelado, trouxe graves consequências que não teriam ocorrido se ela tivesse usado a sua influência para o bem e não de maneira ardilosa. Outro ponto é que Isaac anulou a sua influência. Nós começamos essa história vendo que o seu pai Abraão preocupou-se com quem ele se casaria, mas ele não preocupou-se com quem seus filhos se casariam. Tanto que Esaú casou com mulheres que não deveria ter casado. Quando Isaac anula a sua influência, Rebeca começa a se preocupar ainda mais, afinal Isaac não estava fazendo o que lhe cabia fazer. A tal ponto que é Rebeca que vai e alerta Isaac sobre orientar Jacó em relação a com quem ele deveria casar. Então quando Isaac anula a sua influência, também começa a acontecer problemas na família. A família começa a se destruturar. Isso nos ensina que a nossa influência importa. E nós não devemos nem anular ela e nem usar ela como nos convém.
Nós devemos ser influentes no nosso lar ou onde nós estamos, nos termos de Deus, seguindo a palavra e em obediência ao Senhor. Nós precisamos estar atentos tanto à maneira que nós influenciamos os outros, como nós somos influenciados, para que a nossa vida seja uma forma de incentivar outras pessoas a viverem de maneira agradável ao Senhor. Então fique atenta às influências na sua vida. Não seja uma má influência, não anule a sua influência e nem se deixe influenciar a viver no pecado. Rebeca foi uma mulher que pode ser admirada em diversas áreas. Ela também é uma mulher que nos mostra como nós não devemos agir em outras. E para mim existe uma beleza nessa história e como a Bíblia conta essa história. Porque a Bíblia conta a história de homens e mulheres reais, que acertaram, que erraram, mas que buscavam ao Senhor. Muitas vezes nós buscamos viver como super-heróis. Nós queremos vestir uma capa de perfeição. Muitas vezes nós vamos até as nossas comunidades locais e fingimos que nossa vida é perfeita, que nós não temos problemas e que nós não erramos. Porque nós cremos que é vergonhoso ser fraco, errar, carecer de ajuda. E essas histórias da Bíblia, não só de Rebeca, mas inúmeras histórias de homens e mulheres da Bíblia, são reais. Não omitem o erro nem o acerto, mas nos ensinam a consequência do erro, que nunca será boa. E como quando nós acertamos e vivemos para a glória de Deus, nós colhemos doces frutos. Que a história de Rebeca nos incentive também a sermos pessoas reais, que não vestem máscaras, que vão errar, mas que buscam viver segundo o que Deus falou. Esse é meu incentivo para você nesse vídeo. Não tenha medo de ser uma pessoa real. Tenha medo de viver tão preocupada em aparentar ser algo que você se esqueça de fato ser. Então, foque em obedecer ao Senhor mais do que você se preocupa em aparentar ser uma pessoa que obedece ao Senhor. Assim, nós de fato cada vez mais caminhamos para uma vida de retidão e uma vida onde nós seremos ofertas agradáveis ao Senhor. Então, Rebeca nos ensina o poder da influência, a não esquecermos daquilo que o Senhor já fez, da soberania de Deus. E que muitas vezes descansar que Deus realizará é a melhor coisa que nós podemos fazer. Nunca descansar de braços cruzados, mas sim como servos diligentes e fiéis. Como servos dispostos a obedecer de imediato, como Rebeca obedece, quando aceita ir rapidamente encontrar Isaac. Servos dispostos a servir, como Rebeca serve e dá água aos camelos. Servos que buscam ser uma oferta agradável ao Senhor. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você viu até aqui, não deixa de deixar seu like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Muita gente vê os vídeos e não se inscreve, então inscreva-se no canal, que assim você me ajuda a continuar produzindo vídeos aqui pra internet. Até o próximo vídeo.